Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 3 de agosto. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e também toda a parte de análise. Radar do mercado, todos os dias, uma live a partir das 10h45, espaço para você solicitar análise. Análise de fechamento, que é após o encerramento de cada pregão, que é esta análise aqui. Análises especiais, pelo menos ali 2 vezes por semana, na terça e na quinta-feira. E também o radar da semana todo domingo. Então, muito conteúdo em termos de análise e também muito conteúdo em termos de aprendizado para agregar o máximo de valor possível ao seu aprendizado e também aos seus investimentos, à sua tomada de decisão. Para você se inscrever, o processo é simples. Canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo uma imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, é só clicar na sequência na opção de se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior do vídeo também vai ter a opção para você se inscrever, um botão para você clicar em se inscrever no canal. Aqui do meu lado tem ali a informação sobre a nova turma do curso Invista Melhor usando análise técnica, que vai ser aberta a turma no dia 5/8, mas essa abertura das inscrições só vai estar disponível para quem estiver dentro da lista VIP. Você pode acessar aqui na parte inferior do vídeo, na descrição desse vídeo, o link de acesso à página do curso para deixar seu nome nessa lista, registrar seu nome nesta lista VIP. Você vai ter um desconto exclusivo para esse dia, só vai ser o desconto só nesse dia, e depois no dia 6 em diante, até o dia 9, vai estar aberto para todos fazerem inscrição, mas já não no valor normal do curso. Tem todas as informações justamente na página aqui do curso que eu falei, que está na descrição desse vídeo. Você vai ter acesso a 1 ano ao curso. Fez a inscrição no dia 5, já tem acesso imediato ao curso. E durante 1 ano você vai ter acesso a lives exclusivas comigo para sanar suas dúvidas. São pelo menos 2 por mês, que dá um total de 24 lives. A última, de domingo agora, foram 2 horas e meia de duração, tirando dúvidas, sanando dúvidas e falando mais a respeito de operações no domingão aí às 9 da manhã. A próxima vai ser no dia 16 de agosto. Tem interesse? É só deixar seu nome aí na lista. Seguindo aqui então para a nossa análise de hoje, vou falar sobre o Ibovespa, falando aqui do Ibov, falando do mini índice, mini dólar, que são os futuros. Depois eu venho aqui para as ações falando de PTR4, de Vale 3, HGTX3, SAPR11, IP3, SUSB3, MRFG3, JBSS3, SBSP3 e TSA4 e VVR3, ativos que eu vou abordar então nesta análise. Começando pelo Ibovespa, pregão de hoje, candle de indefinição, mais 0,1%. Está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar aí por uma leve queda, manter essa leve alta, enfim, candle de definição. Qual a minha leitura no primeiro momento? Candle de força, correção da candle de força para baixo, de queda, parada em cima da média, um candle de definição que é basicamente a correção do candle anterior, aumentando a probabilidade de se ter algo mais para baixo. Para começar a anular essa expectativa maior de ter algo, continuidade do movimento de baixo, precisa romper aqui a máxima do pregão de hoje. Fez ali três candles aqui basicamente para baixo, 3 ali para cima, 3 aqui para baixo. Enfim, superação da máxima desse candle traz uma chance um pouco maior de subida, mas considerando que o semanal já deu um indício ali de enfraquecimento da subida e inclusive conseguindo aqui oscilar para baixo da mínima da semana passada, vai aumentando um pouco mais a chance de se ter algo para baixo. Suporte imediato, 102.293 e abaixo disso a mínima do fundo, 108.858. 100.858. Ibov perdendo esse patamar aqui, basicamente entra dentro de uma tendência de baixa de curto prazo e, consequentemente, aumenta a probabilidade de se ter a devida correção ali no gráfico semanal, lembrando o suporte mais relevante por volta ali dos 96.500, 95 mil pontos. Seguindo para os futuros. Lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos de leitura do mercado ou mesmo em termos de aprendizado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar aqui diariamente o meu trabalho. Se tiver alguém aí que você conheça, um amigo ou um familiar que esteja interessado em conteúdo aí de valor, de qualidade, é só recomendar aqui o canal. No mini índice, no gráfico de 60 minutos, temos um cenário aqui um pouco mais de indefinição, mas ainda mantendo um viés de baixo, porque o diário está dentro do movimento de queda. Você observe aqui que foi lá em cima, volta aqui para baixo, de maneira geral e de forma até simples. Abriu subindo,
abriu subindo, gerou sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima dessa região aqui de 103.795, 103.700, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, que seria basicamente gerar ali o pivô de alta e depois gerar um sinal de fundo ascendente no gráfico de 10, de 5 minutos. Seria o cenário mais positivo para se buscar operações na ponta compradora, que seria um indício de ter no gráfico diário uma sinalização de fundo ascendente. E, consequentemente, trazer uma chance maior de voltar a subir, favorecendo muito mais operações de compra de day trade acima dessa região aqui, ó, que já é uma região pesada em termos de resistência. Por outro lado, abriu aqui caindo, seguindo dentro desse movimento de queda no G60, foco muito maior em buscar a operação de venda, de topo descendente aqui no gráfico de 10 minutos ou mesmo no gráfico de 5 minutos. Então, seria esse o cenário. Logicamente que se o mercado abre já para baixo dessa região aqui, ó, que é uma região ali por volta dos 102.730, abre já caindo e gerando sinalizações de baixa abaixo desse nível aqui de pontos de preço, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dólar, dia de forte alta, alta de 1,75%. Dólar proporcionando então um sinal de um fundo duplo ou mesmo um pivô de alta, restabelecendo a tendência de alta no gráfico diário, que é o desafio de um dólar no gráfico semanal terminar a semana aí gerando realmente um fundo, que eu comentei no radar da semana. O candle da sexta-feira já foi um candle relevante. Eu falei isso no radar da semana, principalmente no vídeo que eu publiquei ontem aqui no canal, sobre esse candle que aumentava a chance do dólar realmente invadir esse patamar. E o desafio importante vai estar aqui, ó, que é isso aqui que o dólar está batendo agora. Uma região ali por volta dos 5.322, a máxima desse grande candle de baixo, 5.317,5, e o fechamento completo do gap na faixa dos 5.340. Então, região de desafio para o dólar, mas o dólar está dentro de uma tendência de alta agora no gráfico diário, dentro de um grande candle de alta, para mudar o viés positivo que vai deixando aqui nesse pregão, o dólar teria que vir para perder a mínima do pregão de hoje, que está lá em 5.216,5. E olhando para o intraday, dá para ver muita força aqui compradora, pelo menos perceber muita força compradora, ocorrendo uma correção um pouquinho maior no preço aqui seria interessante no G60 para gerar o que? Sinal de fundo mais próximo da média. Fundo para buscar a operação na ponta compradora, fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, passou a gerar sinalização de topo de fundo ascendente ou pivô de alta para cima dos 5.335, foco um pouco mais em buscar a operação na ponta compradora, mas eu confesso que seria mais interessante em termos de relação risco-retorno ter algo um pouquinho mais para baixo, relação risco-retorno para o cenário mais positivo ainda para se buscar as operações na ponta compradora. Seria a sinalização de um fundo aqui, uma sinalização de alta um pouco mais para baixo, fazendo uma correção um pouquinho maior dessa estilingada aqui para cima. Mas não dá para descartar justamente aqui o dólar voltando para cima desse nível e proporcionando sinalizações de alta no próximo pregão, fundo ascendente ou pivô de alta, foco maior em compra. Eu focaria até mais em fundo ascendente do que pivô de alta, porque se abrir já vai estar um pouco mais para cima, mais afastado da média ali do G60, média móvel de 13 períodos. Por outro lado, dá para se buscar a operação na ponta vendedora? Sim. Perdendo aqui essa região, perdendo a mínima desse grande candle aqui vindo para baixo, abrindo ali para baixo dos 5.318. Olhando para o gráfico de 10 minutos, dá para perceber que é uma região de suporte. Abriu caindo, abriu aqui, veio aqui para baixo e passou a gerar principalmente sinalização de topo descendente para baixo da média móvel 13 períodos, ou mesmo desse nível aqui de 5.317,50, 5.318. Foco maior em buscar a operação de venda de topo descendente, principalmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas não exigiria muito para baixo, lembrando, a correção ali se aproximando da média do G60, ficaria muito mais para buscar compra. Olhando agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje, pancada para baixo, 2% de queda, confirmando ali o pivô de baixa do pregão passado, mantendo seu viés mais negativo então nesse momento, fechando para baixo dos R$22, que agora tende a funcionar como um patamar de resistência, 22 até principalmente 22,15, por volta de 22,15, zona de resistência para esse ativo, e vai apontando mais para baixo. Qual é o nível de suporte um pouco mais relevante? Está praticamente em cima aqui dos 21,66,
até 21,66 principalmente, a região mediana aqui de 21,66, por volta desse valor, um nível um pouco mais relevante de suporte. Abaixo disso, o outro nível que eu identifico aqui é uma região mais por volta ali dos R$ 20,84 até um patamar de R$ 20,70. Então são esses níveis, esses dois níveis que eu considero com relevância um pouco maior em termos de suporte, ou seja, um nível, não necessariamente que o preço vai parar de cair e voltar a subir, mas um nível de atenção que pode trazer aqui alguma sinalização de alta nessa região. Não vejo, nesse momento, nenhuma alternativa de compra de swing trade que se encaixe dentro da minha metodologia na PETR4. Vale 3, dia de hoje, abriu subindo, estava lá bem, aí foi lá em cima, perdeu força. Cheguei a comentar aqui no radar do mercado, né, a partir aí das 10h45 hoje, falando que apesar da sinalização positiva na abertura do pregão, não me geraria ainda compra, porque eu gostaria de ter algo mais aqui para baixo para buscar essa compra, ou se ficar aqui mais um tempo de lado, gerar ali um pivô de alta, ou seja, rompimento desses topos, é o que me chamaria mais atenção para compra. Até comentei isso no radar da semana. Então, nesse momento aqui, ainda não vejo alternativa de cara de compra no ativo, a não sei que realmente venha o próximo pregão e faça isso aqui, o rompimento aqui. Essa seria uma alternativa principal. Superação dos 62,95, o stop ficaria basicamente abaixo da mínima do candle que gerar esse rompimento. Abaixo aqui da mínima desse candle, tentando pegar a continuidade da tendência de alta da Vale 3. A outra forma, veio um pouco mais para baixo, se aproximou mais desse suporte, gerou sinalização de alta, aqui mais próximo possível dessa região de suporte, aqui na casa dos 58,60, é o que interessaria também para buscar a operação de compra no ativo. Nesse momento não vejo entrada. HGTX3, temos uma posição de venda, que ela terminou fechando aqui com queda de 2,91% no pregão de hoje. Então a ação fechando aí, proporcionando um pivô de baixa no gráfico diário. Já poderia trabalhar com stop facilmente acima da máxima desse candle, porque depois de um pivô de baixa desse, está dentro de uma tendência de baixa, se o preço gera aqui uma força, volta aqui forte para cima, já descaracteriza pelo menos a expectativa de continuar caindo. Então eu poderia trabalhar com stop mais curto ali na faixa dos R$ 14,98. Mas de maneira geral temos aí um pivô de baixa a favor da nossa venda. Vamos ver se ela consegue andar mais aqui para baixo e buscar o objetivo da nossa operação. Por enquanto, não fiz nenhuma alteração em termos de stop e objetivo nessa ação. Seguimos posicionados na ponta vendedora, uma posição aberta na última sexta-feira. Sanepar, temos uma posição de compra em aberto no ativo, fechamento aí da Sanepar com alta estável, mais 0,1%, abriu lá em cima, perto do objetivo de 31,30, joguei o objetivo mais lá para cima, na faixa dos 32,06, e trabalhando agora com stop de proteção de lucro abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 30,00, aqui 35 centavos. Não, desculpe, R$ 30,33, logo abaixo da mínima desse candle aqui. Então, o objetivo na faixa dos R$ 30,00 e R$ 32,06. E também a questão do stop mais acima. Dá até para colocar aqui para vocês visualizarem. R$ 30,33. Aqui está o ponto ali do stop da operação. Stop de proteção de lucro e o objetivo na faixa dos R$ 32,06. Depois dessa ação, vamos falar aqui agora depois da Sanepar, vou falar aqui de IP3, Ipera. Os ativos aqui que eu tenho listado para comentar. IP3 no dia de hoje apresentou uma instabilidade também, menos 0,08%. O stop já foi reposicionado para baixo da mínima de hoje, em 35,73. Abriu lá em cima, perdeu força, enfim, seguimos comprado. O ativo veio perto do stop, mas conseguiu vir um pouco mais para cima. A subida do stop é bem próximo do stop anterior, que era 35,65, agora 35,73. Então, por enquanto, dando um sinal aqui que pode trazer o quê? Um movimentozinho para baixo, que não descartaria voltar para a compra, caso seja acionado ali a saída dessa operação e volte a gerar algum sinal de alta aí nos próximos pregões em cima dessa região de topo anterior. Então, a principal alteração, stop em 35,73. Suzano fechou o pregão de hoje com alta de 2,6%. Seguimos comprados no papel e agora podendo trabalhar com stop abaixo dos R$ 41,82, abaixo da mínima do pregão de hoje. Ainda não formalizei essa alteração, mas posso fazer a partir do próximo pregão. Ou seja, gerou aqui basicamente uns 3 pregões ali corrigindo, 3 pregões aqui para cima, gerando ali um pivô de alta, conseguiu fechar levemente acima da máxima do topo anterior, que era
43,07. Vamos ver se ganha força para continuar o seu movimento de subida. De qualquer forma, se gerar um stop aqui que seria R$ 41,79 ali, um ponto de stop, seria um pouquinho abaixo do nosso preço de entrada, ou seja, uma operação muito próxima já do 0 a 0. E depois de Suzano, vou falar aqui de MRFG3, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão de ontem, que foi até comentada no radar da semana, que era uma das alternativas de se buscar uma compra. O ativo está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, gerou um movimento muito forte para cima. Recomendação de compra com stop aqui embaixo. Só que eu já reposicionei stop para baixo da mínima desse candle. Na realidade era para baixo da mínima da primeira hora de pregão, que eu expliquei todos esses detalhes no radar do mercado. Por que eu tinha reposicionado stop para baixo da mínima da primeira hora de pregão, está lá em detalhes no radar do mercado de hoje. Mas passando aqui os dados desta entrada, ponto de entrada 14,62, stop que era 14,11 já foi reposicionado para R$ 14,31. O objetivo da operação em 15,64, risco de 3,49%, isso significa dizer que isso aqui é o tamanho do stop da operação, e alocando 10% do capital total nessas operações. Ou seja, nós temos aqui 4 compras em aberto e uma venda em aberto nesse momento aqui nas operações de swing trade, que fica lá dentro do aplicativo DV Invest, que está disponível para iOS e para Android, que você pode seguir, receber essas recomendações de compra e venda, receber as carteiras de ações, carteira semanal, carteira mensal. Então, tudo isso no seu celular e fora isso as informações relevantes durante cada pregão. Na sequência, depois de Marfrig, eu vou falar aqui de JBSS3, que é do mesmo setor, para falar sobre o bom fechamento da JBSS3. Só que esse fechamento tem um significado muito relevante aqui? Ainda não. Em termos de tendência, né? Não tem um significado, que está uma bagunça aqui, basicamente, o gráfico diário do ativo. Daria para falar que veio aqui, volta aqui, enfim, mas de maneira geral, indefinido. Ponto que eu vejo com bons olhos. Fechou abaixo aqui de todas as mínimas anteriores e simplesmente reverteu completamente esse candle de baixo, vindo aqui forte para cima. Então, isso é um ponto positivo. Só que continua abaixo de uma zona aqui importante de resistência. Eu vou dar um zoom menos para ficar mais claro o que eu quero dizer. Olha só esse fundo aqui anterior, olha a quantidade de teste que tem essa região. Vai lá, bate, volta, fecha aqui acima, volta para baixo, fecha acima, volta para baixo, testa, não consegue ficar acima e de novo testando. Então é um patamar importante de resistência. A abertura de compra aqui tem um risco maior de entrar justamente pressão vendedora. Só que o que me chama a atenção? Semanal, 3 semanas aqui para baixo e agora tentando gerar ali um novo sinal de fundo. Fundo levemente ascendente, mas já é uma superação da máxima da semana anterior. Então já é um ponto positivo. Gráfico de 60 minutos. Faz um movimento forte para cima, se sustenta em cima de uma região aqui que era um antigo topo, podendo gerar o quê? Um pivô de alta. Então, um ativo que pode trazer oportunidade de compra, seja através do G60 de um fundo ascendente ou até mesmo de um pivô de alta, superação da máxima do pregão de hoje, que seria um pivô de alta no G60. E se fosse para trabalhar com stop mais curto, abaixo da mínima aqui desse recuo do G60, ali um pouquinho para baixo dos R$ 22,23. Então, essa seria uma das alternativas para se tentar pegar um movimento de subida nessa ação. A gente já está comprado em MRFG3, que essa compra da MRFG3, que também no gráfico de 60 minutos, se fizer o que eu estou comentando aqui na JBSS3, um pivô de alta no G60, seria algo realmente muito interessante para a nossa posição comprada. Sabesp, SBSP3. Dia de hoje apresentou aqui uma queda de 1,17%. Poxa, então por que você está mostrando esse ativo, Dalton? É porque esse ativo conseguiu aqui voltar para cima ali da média e volta a fechar para baixo da média, está em cima no patamar de topo anterior, brigando para ver se vai ficar acima ou abaixo. E o que me chama a atenção é a questão do gráfico de 60 minutos, que também pode fazer a questão de um rompimento de uma região importante, que já bateu aqui 2 vezes, não conseguiu. Caso gere alguma coisa relevante aqui superando as máximas desses 2 últimos pregões, que é aqui na casa dos 61,34, 61,29, traz a alternativa de se arriscar numa operação de compra tentando pegar o quê? Um movimento de subida aqui do preço, a continuidade desse atual movimento de subida no gráfico diário. Por outro lado, para quem está comprado, perdeu a mínima do pregão de hoje, reforça um pouco mais a chance de se ter um movimento para baixo aí na Sabesp. Itaúsa. ITSA4, dia de hoje, candle de indefinição com alta de 0,28%.
A ação está dentro ainda de uma tendência de alta, um pouco diferente até da Itube 4. A Itube 4 está trabalhando aqui um pouquinho mais para baixo, né, fazendo uma comparação ele de gráfico, mas dentro desse setor aqui é um ativo que dá para avaliar ali nos próximos pregões a possibilidade de abrir a operação de compra. Uma compra aqui na superação da máxima desse candle de indefinição com stop aqui, relação risco-retorno desfavorável, né, para a distância aqui para o topo e a distância para o stop do ponto de entrada, relação risco-retorno desfavorável. Qual seria outra alternativa? Ela patina mais um dia aqui, ela ameaça cair, não vai muito longe e gera um sinal de entrada um pouco mais para baixo, mais distante aqui do topo e com stop mais curto aqui em relação ao tamanho desse candle aqui. Mas é um ativo que está em tendência de alta e que seria importante para quem está comprado a manutenção do preço acima dessa região de topo anterior, patamar ali desde a região dos 10,04, R$10 número redondo basicamente. R$10 número redondo não, é 10,59. 10 número redondo é lá embaixo o fechamento. 10,59, tinha olhado aqui errado, 10,59 até um patamar de 10,52. Ficar aqui acima dessa região seria algo bom, que já foi testado inclusive no pregão de hoje. Então é um ativo que dá para se buscar, planejar aí alguma operação de compra nos próximos pregões, se proporcionar sinalização de alta acima dessa região de antiga resistência que agora está funcionando como patamar de suporte. E depois de Itaúsa, eu vou falar sobre Via Varejo, VVR3, que no dia de hoje apresentou aqui uma alta de 3,02%, conseguiu se sustentar acima da média móvel de 13 períodos, ou seja, a ativa ainda continua trazendo um sinal de força por parte dos compradores, uma tendência nesse momento indefinida no curto prazo, mas força no sentido de se sustentar acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Qual seria então a alternativa aqui de entrada? Depois da formação inclusive desse padrão altista dos candles chamado de martelo. A confirmação do martelo, superação da máxima do pregão de hoje. É uma chance de entrada, só que é aquela entrada que também o stop é desse tamanho, a resistência já está em cima, essa faixa aqui de topo, mais outra resistência aqui, então tem muitos desafios pela frente. Para quem vai arriscar um pouco mais, a entrada seria na superação dos 20 e 28, com stop em R$ 18,79. Essa seria a alternativa principal que eu vejo de compra proativo, tentando pegar aqui um movimento de subida. Desafios, então, que eu mencionei, 20,41, 21,01 e, na sequência, na faixa dos 21,29. São alguns desafios de resistência para a ação, que está ali olhando para o gráfico semanal, dentro de uma movimentação lateral, mas até agora não gerou a perda da mínima da semana anterior. Até agora não perdeu a mínima da semana anterior, que reforça um pouco mais a chance de se ter um processo de correção que poderia, que seria, eu diria assim, qual seria um cenário mais positivo para se buscar a compra de position trade de médio prazo nesse papel, mais próximo possível de 16,64, sinalização de alta ali no diário ou até mesmo semanal, desculpe, no semanal ou até mesmo no gráfico diário. Nessa região 16,64, testando um topo anterior, seria algo realmente muito interessante para VVR3. Mas a primeira alternativa seria essa aqui, com risco um pouquinho maior em termos de relação risco-retorno. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço. Lembre-se de se inscrever aí na lista VIP do curso. Quarta-feira já tem acesso aí para você efetivar a sua inscrição. Um grande abraço e até amanhã.